vem repercutindo na Câmara Municipal nos últimos dias um pedido, uma reivindicação feitos por líderes religiosos e alguns políticos ligados à Igreja Católica e a grupos evangélicos ao prefeito Rodrigo Agostinho para que fizesse algumas alterações, especialmente excluindo a palavra gênero de alguns textos do Plano Municipal de Educação. A secretária Vera Casério se pronunciou sobre o assunto e prometeu uma revisão que deve chegar à Câmara Municipal até agosto. Bom, para tentar entender um pouquinho desse assunto, esclarecer a você, nosso telespectador bauruense, nós recebemos aqui o coordenador deste Plano Municipal de Educação, que é o Celso Zonta. O Celso é professor, doutor aposentado da Unesp na área de Psicologia Social e também, hoje, assessor em Gestão de Políticas Públicas da Secretaria Municipal de Educação. Professor, eu queria agradecê-lo aqui pela presença com a gente, por ter aceito o convite, para explicar um pouquinho, esclarecer um pouquinho como foi elaborado e como é o funcionamento desse plano hoje. Ok, eu que agradeço, Lidiane, a oportunidade e saúdo a todos os telespectadores da TV Câmara. Perfeito. Agora, como coordenador do plano, primeiro, como você recebeu essa reivindicação? Bem, eu considero natural que ocorra movimentos organizados se manifestando, porque nós vivemos numa sociedade de diferentes, né? Não é uma sociedade de iguais. E, portanto, nós temos culturas diferentes, valores diferentes, pessoas com condições materiais diferentes, então produzem manifestações diferentes. Agora, obviamente, a Secretaria Municipal de Educação ela tem um compromisso especificamente com a educação, e a educação ela não pode estar suscetível a grupos políticos ou interesses de agrupamentos por interpretarem a cultura de uma maneira específica. Ela tem que entender a questão pedagógica pela perspectiva da ciência. Bom, fazendo um pente fino, a palavra gênero aparece 8 vezes no texto do plano, em 2 pontos. Um que trata sobre educação sexual e outro sobre diversidade sexual. Sobre o que versam exatamente os conceitos desses textos? Então, veja, o conceito de gênero é um conceito já altamente fundamentado na ciência, né? Se nós observássemos grupos de pesquisa devidamente cadastrados, né, nos órgãos de fomento, CAPES, CNPq, nós vamos verificar que nós temos centenas de grupos de doutores estudando e se dedicando a esse assunto. É uma temática ligada à área da psicologia, da psicossociologia, da sociologia, né? E é uma temática ligada aos tempos, ligada à modernidade e que define a questão do sexo não só na perspectiva biológica, mas na perspectiva da subjetividade também. E nós compreendemos isso e temos que estudar isso, temos que instrumentalizar os docentes a lidar com esse fenômeno em sala de aula. Agora, a justificativa desses grupos, para essa reivindicação é que não compete, entre aspas, na visão deles, não compete à escola esse tipo de discussão, a discussão da educação sexual, e sim a família baseada em seus valores, inclusive os valores religiosos, né? Qual é a sua opinião? Qual é o papel da escola nesse sentido? Então, veja, a escola ela tem uma responsabilidade com a formação específica, que são os elementos de conteúdo universalmente acumulados pela humanidade, mas ela também tem um compromisso também em formar em valores universais. Quer dizer, que são esses valores que são universais? Ora, respeito ao próximo, sentimento de justiça, solidariedade e tantos outros valores que são universais e que devem ser cultivados pela escola, porque elas dizem respeito à questão da formação do cidadão. O que a escola não deve fazer é se miscuir em valores pertinentes à família. Estes valores pertinentes à família, a família deve cuidar, né? E no que se refere à questão da educação religiosa, a escola deve entender como educação laica. Ou seja, não cabe numa escola um professor fazer um culto religioso. Assim como também não cabe à religião tentar se miscuir nas questões da educação, porque são elementos distintos. A questão religiosa ela tem a ver com crenças,
né? E a questão da educação, ela tem a ver com a questão das ciências. Agora, professor, nosso plano foi aprovado há 3 anos, em 2012 aqui em Bauru, mas o prazo se esgotou na semana passada, se não me engano, para que os municípios aprovassem seus planos municipais de educação em consonância ao plano nacional. Alguns planos que ficaram para a última hora, por exemplo, o plano da cidade de São Paulo, do município de São Paulo. E lá também houve essa discussão que acabou ressonando para cá. Por que só agora chegou aqui? Naquela época não se discutiu isso, há 3 anos na cidade. Sim, veja que o segundo Plano Nacional de Educação, ele foi votado o ano passado no Congresso Nacional. Previa a questão da diversidade no Plano Nacional. Ele foi exaustivamente discutido pela sociedade brasileira e teve o CONAI, né, os congressos regionais, estaduais e nacionais de educação, né? E no Congresso se levou essa discussão sobre a diversidade. Entretanto, o Congresso Nacional, forçado pela bancada evangélica, retirou essa discussão sobre diversidade do Plano Nacional, no Plano Nacional. Então, o Plano Nacional, ele coloca um matiz geral sobre a questão da educação, fala no combate ao preconceito, fala no combate ao bullying e à violência escolar, mas não especificamente a questão de gênero e diversidade. Mas os planos municipais, ele tem autonomia naquilo que lhe concerne. Assim como também os planos estaduais têm autonomia naquilo que concerne. O que não deve acontecer é que naquilo que consta no plano nacional não tenha no plano municipal. Aí sim, o município precisa realizar uma conferência e aprovar a introdução de teses do plano nacional que não foram contempladas no plano municipal. É exatamente o caso de Bauru, né? Por isso que surgiu essa polêmica. Então, na verdade, alguns católicos, não é todos os católicos, e alguma corrente dos evangélicos, também não são todos os evangélicos, consideram que deva ser retirada essa questão, porque isso seria o fomento à homossexualidade. Não se trata disso, né? Quando você está lidando com o tema da diversidade, quando você está lidando com o tema da homossexualidade, não significa necessariamente que você faça fomento ou que você estimule as pessoas a uma tendência sexual ou outra. Essa foi, inclusive, a declaração do deputado Celso Nascimento, que gerou uma grande repercussão aqui na Câmara Municipal na sessão da semana passada. Ele teria dito, em um evento aberto à imprensa, que isso ensina, é uma forma das escolas, entre aspas, ensinarem os alunos a serem homossexuais. É mais ou menos isso que você está tratando. Exatamente. Também, né, quer dizer, o fato de nós lidarmos com o tema e de nós prepararmos as pessoas para lidarem com os temas não significa que isso seja fomento. É muito pelo contrário, nós temos um compromisso, e esse compromisso nós não abrimos mão, é de preparar as pessoas para o futuro, preparar as pessoas para a realidade social. Esse é o papel da educação. Disto nós não podemos abrir mão, né? Então, nós, de fato, devemos formar os professores em relação a esse tema. Nós não temos nenhum compromisso com nenhum tipo de grupo que tenha algum pensamento ligado a algum tipo de seita, e não devemos tê-lo, né? A educação, ela deve ser autônoma, né? E ela deve construir, ela tem esse compromisso de transmitir esses conteúdos que foram universalmente acumulados para as gerações futuras. E é assim que nós vamos formando os cidadãos, né? Então, é dentro desse espírito que nós vamos construir o Plano Municipal de Educação. Então, essa polêmica se explica sendo multiplicada nas cidades, exatamente tendo em vista esse movimento da bancada evangélica no Congresso Nacional, né? Agora, é preciso entender o seguinte: um plano municipal ou um plano estadual de educação, um plano nacional, isto não é política de governo. Este plano é uma política pública de Estado, né? E por ser uma política pública de Estado, ele não pode mexer dentro do governo. Uma vez aprovado, nós temos que respeitá-lo por 10 anos. Então, por 10 anos, todos os cidadãos devem respeitar aquilo que foi aprovado na conferência municipal, aquilo que foi consignado nos grupos de discussão e que foi aprovado pela Câmara Municipal.
né? Então, isto é imexível. Tanto é que nós vamos apresentar a avaliação das teses na próxima Conferência Municipal de Educação, que vai ser em agosto, sem que haja nenhum acréscimo e nenhuma retirada. Porque não se trata nem de acrescentar nem retirar localmente as metas municipais. O único acréscimo que nós vamos ter são as metas nacionais, isso é por força de lei nacional, nós temos que fazer adequação do nosso plano municipal em relação ao plano nacional. Então, somente essas metas que não existem no plano é que serão incorporadas. Mas nenhuma outra meta municipal deverá ser acrescentada, muito menos retirada, porque é um plano de Estado. Se nós construímos e pactuamos que por 10 anos entra governo, sai governo, ele será respeitado, ele assim o será. Ao menos por parte da Secretaria Municipal de Educação é esse o pensamento, né? O que ocorreu é que nessa reunião da bancada evangélica, dos religiosos, quer seja por parte da Igreja Católica, quer seja por parte da Igreja Evangélica de Bauru, em reunião com seu prefeito municipal, se manifestaram a respeito sobre a necessidade de retirar esses capítulos. Ali, naquele momento presente, nós informamos, nós não podemos retirar nenhuma tese. O que vai acontecer é que os textos de apoio, né, que nós apresentamos na primeira Conferência Municipal de Educação, eram textos que eu solicitei a diversos doutores espalhados pelo país que ilustrassem para produzir fomento à discussão, né? Esses textos nós já havíamos decidido, porque foi criada uma comissão executiva de reavaliação. Essa comissão executiva foi implantada em outubro de 2014 e a gente vem trabalhando na reorganização do plano para ser apresentado agora em final de julho para a sociedade, o documento básico que faz essa avaliação de 2 anos do plano municipal e para readequação ao plano nacional. Então, essa revisão não atende necessariamente ao pedido de retirada desse termo, gênero, ou a essa repercussão, já é algo que estava programado. Não, exatamente, será retirado apenas os textos de apoio que não fazem mais sentido na avaliação das metas do plano municipal. Por uma questão de estratégia pedagógica, de estratégia de apresentação, de simplificação do processo, nós retiramos os textos e vamos apresentar apenas as teses para que a comunidade participante veja exatamente aquilo que foi feito e aquilo que foi justificado e tome decisão sobre cada uma dessas metas, né? E foi o que foi falado nessa reunião. Olha, se vocês estão preocupados com os textos, não se preocupem, porque esses textos não serão objeto de análise. E assim é que vai ser feito, né? Mas as teses não. As teses nós precisamos tê-las integralmente, todas elas, inclusive o capítulo sobre diversidade. Dentre essas teses, né, a secretária prometeu manter os conceitos de combate ao bullying e ao preconceito, especialmente no ambiente escolar, né? Dentro dessas teses, você poderia citar algumas delas? Eu não tenho aqui no momento de cabeça essas teses, mas síntese, algumas, né? Genericamente, né? Sim. Sem citar com clareza o que está escrito no texto. Mas assim, que nós devemos instrumentalizar os docentes com cursos de formação a respeito de diversidade, a respeito do bullying, a respeito de preconceito, para que eles sejam instrumentalizados no combate a esses problemas na escola ou em sala de aula. Essa é uma das teses. E essa tese ela não pode ser retirada. Ela vai ser mantida. Porque esse fenômeno ocorre diariamente em sala de aula, em todos os momentos. E nós temos que veementemente combater isso. Aliás, muito pelo contrário, nós temos que ter muitos encontros e discussões na sociedade, a universidade, todos se debruçando contra esse tema para eliminar. Afinal de contas, o presidente da República do maior país do mundo, o Barack Obama, acabou de aprovar uma legislação no seu país e dizendo, afinal de contas, todos somos iguais. E um país que trata todos como iguais se torna um país mais livre.
né? E é dentro desse espírito que nós devemos lidar e organizar a educação. Agora, a gente tem alguns avanços nesse sentido, como você acabou de citar, lá nos Estados Unidos, né? A questão do casamento gay, e a gente percebe que algumas situações são situações da sociedade atual, falando do Brasil, né? Da nossa realidade. Isso não pode ser excluído de um documento tão importante como um Plano Municipal de Educação. Essa realidade existe, né? Isso não pode ser ignorado por esse documento. Sim. Por que ainda é tão espinhoso falar sobre isso? Mesmo sabendo que isso já é um assunto tão difundido, se a gente for comparar com anos atrás, né? Por que é tão espinhoso falar sobre esse assunto? Sem dúvida, a questão da sexualidade, lá para trás, Freud estudou e se debruçou muito a respeito disso, né? Isso são pulsões e energias sexuais, né? E que nem sempre elas são claramente desenvolvidas na sociedade. As pessoas não são livres, muitas delas são embutidas, né? E não vivem de uma maneira tranquila a questão da sua própria sexualidade. Esse é um aspecto. E com relação a isso, você vai produzindo uma série de dificuldades na vida do indivíduo. O segundo aspecto é o aspecto da moral social, né? E a moral social, ela é sempre conservadora. Ela tende a corrigir hábitos, a eliminar quaisquer perspectivas de mudança, né? A manter o status quo, né? A preservar hábitos em gerações. Mas isso nós sabemos que é impossível, né? A cada geração que se passa, os hábitos vão se transformando. E o mais importante é que as pessoas nas gerações precisam ir vivenciando os novos hábitos e novas perspectivas de relações. A família de hoje não tem nada a ver com a família de 50 anos atrás, quer seja do ponto de vista da educação das pessoas, quer seja do ponto de vista de hábitos e de valores pessoais, de valores mais íntimos, né? Isso vem se transformando. Se para bem ou para mal, isso é uma discussão que cabe à ciência, que cabe à vida social e cabe à opção dos indivíduos. Se há uma questão muito importante que a sociedade foi conquistando, é a liberdade de pensamento. E isto é uma das coisas mais ricas da vida humana. É a possibilidade das pessoas se expressarem, serem livres, e mais do que isso, terem pensamento autônomo. Isso é muito importante, isso é uma riqueza. Eu acho que o papel da escola, um dos papéis da escola, é fazer com que o aluno vá adquirindo pensamento autônomo. Mas como é que você constrói o pensamento autônomo? Você constrói transmitindo informação e não restringindo a informação. Você constrói ela, essa autonomia, fazendo ela aprender a pensar criticamente sobre as coisas que ocorrem na realidade, para que ela faça comparações, para que ela perceba aquilo que está acontecendo na vida dela com o todo da sociedade. Esses processos comparativos, essa articulação entre o pensamento particular e o pensamento geral, vai produzindo o pensamento autônomo. É assim que nós vamos formar o cidadão, né? Aproveitando esse seu entusiasmo, eu queria que você falasse um pouquinho da construção do Plano Municipal de Educação, né? A gente teve sugestões de muitas parcelas da sociedade, mais de 40 segmentos aí ofereceram sugestões para sua elaboração, e isso até mostra a riqueza, inclusive, desse documento e a sua importância. Mas, assim, quais foram as sugestões e desse material, o que prevaleceu no final, no documento final? Então, muito bem. Você já fez uma pergunta anterior e no conjunto do desenvolvimento do pensamento eu acabei não te respondendo a respeito do atraso do plano municipal. Na verdade, o primeiro plano municipal de Bauru foi um dos poucos planos municipais de municípios do país. Então nós saímos na frente de muitos municípios, né? Municípios sobretudo os de cidade média, como o caso de Bauru. O fato de sairmos na frente, né, implicou que a nossa tarefa na reformulação do plano seja dupla, né? Eu tenho que readequar em relação ao plano nacional e eu tenho também que fazer uma avaliação desses últimos 2 anos de implantação do plano municipal. Por isso que não foi tão importante essa data que o Ministério da Educação colocou, que foi 24 de junho. Né? Na verdade, essa data foram datas principalmente para os municípios que não tinham plano para fazerem seus planos, e eram mais de 3.000 municípios.
A maioria dos municípios do país não tinham feito seus planos municipais. O Plano Estadual de Educação, o Estado de São Paulo, o estado mais rico da nação, acabou de implantar o seu plano estadual recentemente, faz alguns meses, que a Assembleia Legislativa se debateu sobre o tema do Plano Estadual de Educação. Então, veja que nós estávamos à frente, inclusive, do Estado, que não tinha o seu plano quando nós aprovamos o nosso plano municipal. Portanto, não se trata de a gente pensar isso como um atraso no caso de Bauru, mas como uma tarefa dupla que precisa ser trabalhada e pensada na sua dupla dimensão, reavaliar 2 anos e adequar o plano nacional ao plano municipal. Como que nós pretendemos trabalhar esta avaliação? De meio até final de julho, provavelmente nós entregamos esse documento base novo, com todos aqueles dados, gráficos, tabelas que nós tínhamos construídos no plano municipal, a respeito da educação básica, da educação infantil, o 0 a 3, 4 a 5 anos, do ensino fundamental, o ensino médio, a educação especial, a educação de jovens adultos, um ensino profissionalizante, um ensino médio, a educação superior, todos esses temas, os dados a respeito do município estão sendo atualizados até praticamente 2014 e alguns 2015, né? Porque nós temos um problema com a estatística, né, no país, né? Alguns dados eles dependem do IBGE e o IBGE é de 10 em 10 anos que nós temos o censo, né? Então, o último censo foi de 2010. Nós não podemos fazer análise baseado em dados de 2010, né? Nós precisamos de dados recentes. A Fundação SEAD liberou os dados sobre população em idade escolar, repetência, abandono, distorção em idade série. Agora fazem o quê? 3 semanas. 3 semanas que a Fundação SEAD liberou os dados, conseguiu liberar os dados para 2014. Então, agora nós temos condições de o fazê-lo. Nós, então, veja que nós preferimos que esses dados, e sabíamos disso, que esses dados seriam reatualizados rapidamente para que os municípios pudessem fazer todo esse diagnóstico. Você tem que fazer o diagnóstico para depois ver por que você conseguiu, por que você não conseguiu atingir as metas. Então, nós estamos fazendo esse documento base, vamos entregar à sociedade bauruense próximo a final de julho. No meio de agosto, de meio para final de agosto, não temos a data precisa, temos o período, né? Nós vamos organizar a conferência municipal. Essa conferência municipal ela vai ter praticamente a mesma estrutura de participantes que ocorreu na primeira conferência municipal, ou seja, professores de todos os níveis da educação, servidores de apoio, né? Profissionais de educação, sindicatos ligados à educação, todas as entidades que têm alguma relação com a área da educação, eles são claramente convidados, eles estão dentro da Conferência Municipal. Assim como também o Conselho Municipal de Educação e os outros conselhos da educação. O Conselho da Alimentação Escolar, o CAI, né? O Conselho do Fundeb, né? E o COMUD, né? Que é o Conselho das Pessoas com Deficiência. Todos esses conselhos que têm uma ligação direta com a educação, eles são automaticamente participantes da Conferência Municipal. E eles devem legislar a respeito do que o município fez, né? E dizer, olha, se uma meta não foi alcançada, por que não foi alcançada? Olha, as condições foram essas, assim, assim, assim. Então tá bom, então vamos repactuar isso. Qual é o novo pacto? Né? Aí é a conferência que vai dizê-lo. Mas veja que nós não vamos retirar nenhuma proposta, mas também não vamos acrescentar nenhuma outra proposta.
Você comentou que a Secretaria Municipal de Educação utiliza ou utilizou agora os dados da Fundação SEAD, mas eu sei que existe uma intenção sua ou a defesa da realização de um censo educacional no município. O município tem instrumentos para a realização de uma pesquisa como essa? É uma pesquisa muito cara, muito difícil, demorada para fazer. Por enquanto, nós estamos trabalhando com dados secundários, mas é a intenção do município, assim que houver recurso para tal. Porque você tem que contratar uma equipe absolutamente dedicada a isso por um tempo X, 5, 6 meses de levantamento, com equipes, peruas, etc. Que tipo de dados? Exatamente nesse momento, o município não tem recurso para tal. São os dados exatamente que não constam dos dados secundários, né, das instituições de pesquisa que levantam. Né? Por exemplo, você tem um abandono. Então você precisa saber o porquê do abandono. Qual é o perfil desse abandono? Você tem um contingente de pessoas em condições para cursar alfabetização de adultos, que são os analfabetos, mas que não vão aos cursos de alfabetização, quer seja do município, quer seja do estado. Por quê? Né? Você tem também pessoas com necessidades especiais e que nem sempre são levadas à escola porque elas estão em situação de necessidades especiais e a família não leva. E às vezes é uma situação, pelo diagnóstico, que deve ser levada. Né? Então tem uma série de perguntas que devem ser feitas, levantamento na cidade, para a gente refinar a política pública. Professor, só para a gente encerrar, a secretária Vera Casero, ela sempre manifestou um interesse ou uma intenção de implantação de um sistema próprio na rede municipal de educação aqui de Bauru, né, que hoje está subordinado ao governo do estado. O plano municipal de educação, ele facilita, favorece um cenário como esse vislumbrado pela secretária? Bem, Bauru já não mais é subordinado ao estado. Já não mais? Não mais. Ele era a rede municipal, na gestão da professora Vera Casero, muito bem encaminhou a proposta de transformar a rede municipal em sistema municipal de ensino. Né? Então, quando a gente transformou em sistema municipal, nós já começamos a iniciar uma série de reformas na legislação municipal. Então, nós transformamos a legislação municipal sobre o Conselho Municipal de Educação, que, aliás, foi recentemente aprovada na Câmara Municipal, aonde fornece, por ser sistema, fornece poder ao Conselho Municipal de legislar a respeito e de fiscalizar. Né? Então, o Conselho Municipal de Educação, hoje, ele tem poder de fiscalizar a qualidade da educação infantil. E, se for o caso, de fechar uma escola de educação infantil que não esteja sob as condições. Nós acabamos de organizar uma legislação sobre o que uma escola particular de educação infantil deve ter. E está sendo objeto de discussão no Conselho Municipal de Educação. Assim que essa legislação for aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, se implanta e se cobra a respeito. Nós aprovamos também no Conselho Municipal de Educação uma legislação sobre conselhos escolares. Antigamente, a legislação sobre conselhos escolares seguia a legislação do Estado. O município não tinha uma legislação. Então, nós aprovamos uma legislação, nós aprovamos um processo, criamos um programa de implantação de conselhos escolares. Nós já tínhamos no ensino fundamental, que era regulado pelo Estado e que agora é regulado pelo município. E estamos implantando em todas as escolas de educação infantil do município. Ao todo, o sistema municipal tem 86 escolas. Se formos somar hoje, o Conselho Escolar de Escola Infantil são em torno de 10, e do Conselho Escolar do Ensino Fundamental em torno de 14, no somatório, nós teremos, até o final do ano que vem, mais de 1.000 conselheiros escolares formados por um curso que nós estamos desenvolvendo. E, aliás, nós conseguimos fazer de Bauru polo de formação. Hoje nós somos polo de formação.
Nós iniciamos a nossa formação, construímos uma estrutura e fomos apresentar no Encontro Nacional de Conselhos Escolares no Ministério da Educação. O Ministério gostou tanto da nossa proposta que nos convidou para sermos polo de formação, né? Então, você percebe que o fato de transformarmos em sistema municipal produziu toda uma alavancagem de tomada de providências próprias do município, adequadas à nossa própria realidade local, né? Perfeito, muito esclarecedor. Nós recebemos aqui no programa Entrevista da TV Câmara Bauru o professor, doutor aposentado da Unesp, da área de Psicologia Social, Celso Zonto, conhecido professor na cidade. Ele está agora como assessor em gestão de políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação, também é coordenador do Plano Municipal de Educação. Eu queria agradecê-lo pela presença. Professor, obrigada aí por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada e obrigada a você também pela sua sintonia aqui conosco nos canais 10 da NET e também 60.3 UHF Digital. Até a próxima.